É claro que o brasileiro tem memória curta. Ela tá sendo o tempo todo apagada pelo racismo. Mas calma lá que essa teoria vai fazer mais sentido ao longo do vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa e aqui no Comunicólogos você aprende educação midiática com pluralidade de saberes para a sua autonomia. Nesse vídeo eu vou trazer uma perspectiva diferente sobre essa frase clássica de que o brasileiro tem memória curta. Primeiramente, eu não sei até que ponto que eu concordo totalmente com essa frase, porque tem coisas que a gente presta muita atenção, mais atenção do que deveria, e tem outras coisas que a gente simplesmente caga e anda. Mas hoje eu vou focar só no caga e anda para facilitar. Eu tava pensando nessa questão já tem um tempo, porque eu estudo filosofias africanas, afrodiaspóricas e indígenas, mais ou menos desde 2021. Por diversão mesmo, né? Cada um se diverte com as suas coisas. Tem gente que joga videogame, tem gente que fica no Instagram. Eu fico estudando filosofia, gente, cada um com seus hobbies. Só que conforme eu ia estudando cada vez mais, eu acabava percebendo que não parecia que eu tava aprendendo alguma coisa. Parecia muito mais que eu tava me lembrando de alguma coisa que eu tinha esquecido. No documentário O Negro da Senzala ao Sul, de 1977, a historiadora Beatriz Nascimento afirma que a história de pessoas negras e indígenas aqui neste país, ela foi escrita a partir da ótica de pessoas brancas. E esse olhar, ele gera uma série de negligências e deformidades na forma como interpretamos a trajetória desses povos aqui no país. Ela entende como deformidades a forma como a história desses povos é reduzida ao olhar do colonizador, o que gera uma visão extremamente estereotipada e limitada desses dois grupos raciais. Ela cita como exemplo desse olhar estereotipado e eurocêntrico a forma como nas próprias escolas a gente aprende muito sobre o processo de escravidão, mas a gente não aprende absolutamente nada a respeito da resistência negra, a respeito do que tinha aqui no Brasil antes de Cabral. Não aprendemos sobre organizações africanas fora do contexto escravocrata, a resistência dos quilombos, enfim, nada. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, o psiquiatra Frantz Fanon diz: uma criança negra normal, tendo crescido no seio de uma família normal, ficará anormal ao menor contato com o mundo branco. Essa frase, ela referencia a forma como o racismo está presente nas nossas vidas desde a infância, manipulando a nossa mente, distorcendo a nossa autoimagem, inclusive, e causando adoecimento psíquico. E tudo isso pode culminar na tentativa da gente se afastar de tudo que tem a ver com a cultura negra. Até como uma forma da gente sofrer menos violência racial. Tipo, ninguém vai falar que seu cabelo é ruim se você alisar ele primeiro. Se reprima antes. Agora voltando para a diva Beatriz Nascimento. Para ela, a única forma de rompermos com essas distorções causadas pelo racismo e pelo olhar eurocêntrico é a gente aprender sobre a história dos povos negros a partir da perspectiva de liberdade. E que lugar melhor do que o quilombo para isso? Na visão dela, o quilombo seria uma espécie de colírio milagroso para limpar os nossos olhos danificados pela catarata do racismo. Gente, eu fui poética. Tá bom, Luísa, mas o que isso tem a ver com o Brasil ter memória curta? Tudo. É mais ou menos aquilo que eu falei no vídeo sobre nazismo, né? Se eu quiser que você odeie jaguatiricas, se eu chegar aqui falando pra você odiar jaguatiricas, você vai falar, meu Deus, que absurdo. Mas se eu começar a plantar uma narrativa, fazer algumas manipulações de narrativa, apagar algumas coisinhas também da história, começar a empregar só uma visão negativa, você vai começar a odiar jaguatiricas. E repare que eu falei aqui muito na questão do apagamento, né? Que foi uma das estratégias de dominação muito usadas para reprimir povos indígenas, quilombolas e outros tipos de comunidades tradicionais. Ou a palavra mais chique para isso, epistemicídio, né? Que foi uma palavra muito usada por Sueli Carneiro. Mas para facilitar o entendimento, que esse babado é meio complexo, eu vou separar em duas frentes. Primeiro eu vou dar aqui uma parte do contexto histórico e depois a gente vai trazer essa questão um pouco mais para a atualidade.
Para os negros, quem era trazido do continente africano para cá, nem os nomes eram poupados, visto que eles eram trocados por nomes portugueses cristãos. Além disso, famílias eram separadas, práticas religiosas eram impedidas, línguas também eram proibidas de serem faladas. E tudo isso era feito com o objetivo de diminuir a resistência negra, dificultar a resistência negra e, por sua vez, facilitar a dominação europeia. Mas claro, aqui eu tô falando só a forma como isso afetou as pessoas negras, mas e as pessoas indígenas? Não foi muito diferente. Na própria escola, a gente aprende a forma como os jesuítas chegaram aqui no Brasil, querendo catequizar os povos indígenas, ao passo também que as religiões dos povos originários, as religiões tradicionais, eram vistas com um olhar de demonização. Em relação aos nomes, em 1755 foi instaurado o Diretório Pombalino, que proibiu oficialmente os nomes e o uso das línguas tradicionais, com o objetivo de civilizar e integrar os povos originários na sociedade colonial. Nossa, quanta bondade! Isso forçou os povos originários a adotarem nomes portugueses cristãos. Mas embora essa lei ela tenha sido revogada 41 anos depois, esse costume ficou muito enraizado na nossa sociedade. Tanto que só no ano passado, sim, 2025, que o CNJ aprovou uma lei que de fato garante que os povos indígenas tenham o direito de alterar os seus nomes para colocar nomes indígenas e o sobrenome da etnia a qual eles pertencem, e também a aldeia como local de nascimento, sem necessidade de processo judicial ou intervenção de um advogado. Eu confesso que eu fiquei chocada aqui fazendo o roteiro desse vídeo quando eu soube dessa informação específica, porque eu soube sobre essa questão do apagamento dos nomes indígenas a partir da atriz Rita Anterrar, ou Maria Caninana para os íntimos. Em entrevistas, ela fala como o nome da mãe dela, né, Azira-i, é a versão indígena de Alzira, né, e ela conta como, na época em que a mãe dela nasceu, os nomes indígenas eram muito barrados no cartório. Só que eu não esperava que só tivesse existido uma solução plena para essa questão em 2025, cara, foi ontem. Claro que assim, teve um longo processo a esse respeito, né? Os povos indígenas lutaram muito para que isso pudesse acontecer. E se você quiser saber mais detalhes sobre todo esse processo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Essa questão dos nomes, do impedimento de práticas religiosas são só apenas alguns dos elementos de apagamento cultural. Mas agora, trazendo essa questão um pouco mais para a atualidade, apesar de não ser uma coisa que começou hoje, eu quero falar um pouquinho mais sobre o apagamento intelectual. Em levantamento realizado pelo GELEDS, em conjunto com o Instituto Alana, foi mostrado que apenas 29% das secretarias municipais de educação do Brasil de fato realizam ações consistentes e perenes em relação ao ensino da cultura afro-brasileira e a cultura africana. Sendo que a Lei 10.639, que obrigatoriza esse tipo de ensino, ela está em vigor desde 2003. Além disso, né, quando essas ações elas são realizadas, as escolas estão muito mais interessadas em discutir questões como diversidade, vestimenta, comida, coisas que são importantes, mas não questionam a manutenção de privilégios raciais da nossa sociedade ou a hierarquização de saberes e de povos, então não mexe com a estrutura. Detalhe, né? A lei ela existe desde 2003, mas em 2008 ela passou por uma atualização e foi ampliada pela 11.645. Acrescentando também a importância de se ensinar sobre a cultura dos povos indígenas e seus saberes em salas de aula. Só que apesar de tudo isso, a escola ainda não é o lugar onde as pessoas obtêm esse tipo de conhecimento. Só um detalhe, tá? O estudo do GELEDS, em conjunto com o Instituto Alana, ele diz respeito só a 10.639, então só em relação ao ensino da cultura africana, afrodiaspórica, não em relação aos 11.645, né? Seria necessário um outro estudo para entender essa questão, então quero fazer essa aqui separação de dados. Enfim, na hora de falar que o Brasil é um país miscigenado, não existe racismo aqui porque somos um país que é o paraíso das três raças, todo mundo enche a boca para ficar falando tudo. Mas na hora de honrar de fato essas raízes,
Não, aí já é demais. Pelos dados que eu citei, dá pra ver que a gente é um país que se recusa, de fato, a valorizar esses conhecimentos que vêm da matriz africana e indígena por questões históricas que refletem na atualidade. Então me diz, como que a gente, como povo, vai ter memória sobre alguma coisa se ela está sendo constantemente apagada e a memória que a gente tem é manipulada? Que é assim, pra gente ter memória, a gente tem que lembrar de alguma coisa. Só que daí o epistemicídio não deixa. 1 mais 1 não dá 7, gente, dá 2. Aprendemos uma versão distorcida da história do nosso país, né? Que diz que Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil, sendo que terra é essa que é descoberta com de 8 a 40 milhões de pessoas nesse território, segundo Ailton Krenak. Pessoas essas com culturas riquíssimas e milenares, inclusive, né? Que, de novo, segundo Ailton Krenak, né, construíram um jardim lindo chamado Mata Atlântica, que hoje só conta com 24% da cobertura original. Ai, eu amo esse conceito eurocêntrico de civilização. Na minha época de escola, mais ou menos uns 10 anos atrás, a Lei 10.639 já estava em vigor. E basicamente o que a gente aprendia sobre as pessoas negras estava muito limitado ao contexto da escravidão mesmo. Mas é só no sentido de mão de obra barata. E depois da abolição, nada. A impressão que dava em mim, como criança negra, é que parecia que a gente não tinha construído absolutamente nada e que a gente realmente só prestava para ser uma mão de obra explorada. E só depois de adulta que eu fui aprender que Machado de Assis era negro, Lima Barreto era negro, que existe a escritora Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, Nego Bispo e várias outras pessoas negras e quilombolas também que são importantes para a construção do nosso pensamento político, artístico e crítico do nosso país. Mas eu só soube da existência dessas pessoas a partir de trabalho de outras pessoas racializadas, como, por exemplo, o podcast Parentalidade Preta, as lives no YouTube da Zinjeri, em que ela fala sobre filosofias africanas, o podcast Afrofuturismo. Também aprendi muito com os livros do Ailton Krenak, as palestras também que ele dá, Daniel Munduruku, Nego Bispo, que eu já citei aqui também. Mas é isso, como a gente vai ter memória, lembrar das coisas, se a escola não faz o papel dela de perpetuar essa memória? É um espaço que se diz para educação, mas quando se diz em educar por esse viés eurocêntrico, o que a gente acaba vendo, na verdade, é uma reprodução de todas essas negligências e distorções que a Beatriz Nascimento nos alertou nos anos 70. Em outras palavras, emburrecimento coletivo. E como sempre, para você se livrar do emburrecimento coletivo, as referências para esse roteiro estão na descrição do vídeo. Beijinhos e siga o Comunicólogos para não ser manipulado.